João capítulo 3. Mas, de entre os fariseus havia um homem que não se contentava com essa inoperante convicção que caracterizava os muitos testemunhos dos milagres do Senhor. A sua consciência estava atenta. A vista de Jesus e a audição do seu testemunho tinha produzido grandes necessidades no seu coração. O que se revela nele não é, certamente, o conhecimento da graça, mas há, sobre a relação do estado do homem, uma mudança total. Nicodemos não conhece nada acerca da verdade, mas verifica que ela existe em Jesus e deseja. Todavia, ato contínuo, ele tem instintivamente a consciência de que o mundo se lhe opera e vem de noite. O seu coração receia o mundo, porque ele tem algo a ver com Deus e o mundo é contrário a Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. No caso de Nicodemos, havia uma certa necessidade a estabelecer a diferença. Ele tinha sido convencido, tal como muitos outros. Por isso diz sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, e a causa da sua convicção, como dos outros, era os milagres. Mas o Senhor interrompe-o imediatamente por causa da verdadeira necessidade que se fazia sentir na alma de Nicodemos. A obra da bênção não consistia em agir ensinando o velho homem. Este tinha necessidade de ser renovado nas suas origens, na fonte da sua natureza, sem o que não poderia ver o reino de Deus. Quer dizer, tal como ele tinha vindo então, Jesus tinha vindo então. Eles só viam o filho do carpinteiro. Depois, em glória, é evidente que todo olho sobre a terra verá o reino. As coisas de Deus discernem-se espiritualmente, e o homem é carnal, não tem o Espírito. Por isso o Senhor não vai além do reino, que não era, de resto, a lei, e acerca do qual Nicodemos deveria saber alguma coisa. No entanto, Jesus não começa a ensinar os judeus como um profeta sobre a lei, mas a apresentar-lhes o próprio reino de Deus. Porém, ao mesmo tempo, e segundo o seu testemunho, para se poder ver este reino era preciso nascer de novo. O reino de Deus, vindo assim através do filho de um carpinteiro, não poderia ser visto nem aceite sem uma natureza inteiramente nova. Vindo assim, não faria ressoar nenhuma corda da inteligência humana, nem das experiências judaicas, embora o seu testemunho fosse amplamente dado em palavras e em obras. A maneira de ali entrar e dele tomar parte é aqui suficientemente desenvolvida, mas Nicodemos nada mais vê além da carne. O Senhor explica-se bem. Duas coisas eram precisas: ser nascido da água e ser nascido do Espírito. A água lava e purifica o homem. Aplicando-a em sentido espiritual, essa purificação tem lugar nos seus afetos, no seu coração, na sua consciência, nos seus pensamentos, nos seus atos, etc. e etc. Existimos e somos, na prática, moralmente purificados pela aplicação da palavra de Deus, que tudo julga, pelo poder do seu Santo Espírito e cria em nós, de maneira impressionante, novos pensamentos e novos afetos. E o que quer dizer ser nascido da água é, de fato, a morte da carne. A verdadeira água que purifica cristamente é a que sai do lado de Cristo. Ele veio pela água e pelo sangue, no poder da purificação e da expiação. Ele santifica a Assembleia, purificando-a pela lavagem de água por palavra. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, disse Jesus. Ler tal como está escrito, e não pela lavagem de água
e pela palavra, como está em Efésios. Portanto, uma vez que o homem deve nascer de novo, é a poderosa palavra de Deus, fonte do seu ser moral, que julga como se fosse a própria morte tudo o que é da carne. Note-se aqui que o batismo, em lugar de ser o sinal do dom da vida, é o sinal da morte. Nós somos batizados pela sua morte. Ao sairmos da água do batismo, começamos uma nova vida em ressurreição. Tudo o que pertencia ao homem natural deve ser considerado como estando morto em Cristo e passado para sempre. Vós estáis mortos. Ora, aquele que está morto está justificado do pecado. Isto diz Romanos capítulo 6. Mas nós vivemos assim, com uma boa consciência pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso Pedro compara o batismo ao dilúvio através do qual Noé foi salvo, mas que levou à morte o velho mundo, que só teve uma nova vida quando emergiu do dilúvio. Isto está em 1 Pedro capítulo 3. Mas há, de fato, a comunicação de uma nova vida. O que é nascido do Espírito é Espírito, logo não é carne. Tem a natureza do Espírito. Mas note-se que a palavra de Deus não diz é Espírito. Se eu dissesse, seria como que uma encarnação do Espírito de Deus, mas diz é Espírito, com este E inicial de Espírito minúsculo. Esta nova vida é Espírito. Partilha, portanto, da natureza daquele que dela é a origem. Se esta nova vida espiritual, sem esta nova vida espiritual, o homem não pode entrar no reino de Deus. Mas isto não é tudo. Se este novo nascimento era um nascimento para o judeu, já nominalmente filho do reino, e nós aqui só nos ocupamos do que é essencial e verdadeiro, a comunicação da vida, era também um ato soberano de Deus e cumpria-se, por conseguinte, por toda parte onde o Espírito Santo agia neste poder. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Versículo 8. Em princípio, isto abre a porta aos gentios. Nicodemos, na sua qualidade de doutor em Israel, deveria compreender esta doutrina do Salvador. Os profetas tinham anunciado que Israel devia sofrer uma mudança essencial para poder beneficiar de fato das promessas. Veja Ezequiel capítulo 36, que Deus lhe tinha feito acerca da sua bênção na Terra Santa. Mas agora o Senhor falava dessas coisas de modo imediato e em relação com a natureza e a glória do próprio Deus. Um doutor em Israel devia saber o que continha a infalível palavra da profecia. O Filho de Deus anunciava o que conhecia e o que tinha visto junto de seu Pai. A natureza impura do homem não poderia nem saberia estar em relação com aquele que se revela no céu, de onde Jesus vinha. A glória de cujo seio Jesus tinha descido e que, como glória que ele tinha visto, fazia o tema do seu testemunho. Essa glória do qual o reino tirava a sua origem, não consistia o que quer que fosse de impuro. Era preciso ser nascido de novo para se poder possuí-lo. Jesus prestava testemunho como vindo de cima e sabendo o que convinha a Deus, seu Pai. Mas o homem não recebia o seu testemunho. Poderia suceder ficar aparentemente convencido por causa dos milagres, mas receber no seu coração o que convinha à presença de Deus era outra coisa. E se nem Nicodemos tinha podido receber a verdade nas suas relações com a parte terrestre do reino, de que os próprios profetas tinham falado, que dizer dos outros judeus e dele próprio, se Jesus lhes falava de coisas celestes? No entanto, ninguém poderia saber o que quer que fosse acerca disto por outros meios,
Ninguém tinha subido ao céu, nem de lá tinha descido, para dele trazer testemunho. Só Jesus, em virtude do seu caráter, podia dar esse testemunho, porque era ao mesmo tempo Filho do homem neste mundo e Filho de Deus no céu. Jesus era a manifestação ao homem de tudo aquilo que era celeste, do próprio Deus no homem, existindo como Deus no céu e em toda parte, e como homem e como Filho do homem, permanecendo diante dos olhos de Nicodemos e de todos. E, no entanto, Jesus devia ser crucificado e deste modo elevado deste mundo, onde tinha vivido como sendo a manifestação do amor de Deus em todos os seus caminhos, e de Deus mesmo. E somente assim, a porta dos céus podia ser aberta aos homens pecadores, e somente assim um traço de união com o céu era estabelecido para o homem. Ora, isto revelava outra verdade fundamental. Tratando-se dos céus, outra coisa ainda era preciso. Além de se ser nascido de novo, o pecado existia e devia ser inteiramente banido para todo aquele que tivesse a vida eterna. E se Jesus, vindo do céu, tinha descido a fim de ser o meio indispensável, certo e seguro, para outros participarem desta vida, devia também encarregar-se da tarefa da salvação deles, tirando o pecado do mundo e sendo assim feito pecado, a fim de que a desonra feita a Deus fosse levada e a verdade do seu caráter, sem a qual nada pode haver de seguro, de bom e de justo, fosse mantida. Era preciso que o Filho do homem fosse levantado, como a serpente o tinha sido no deserto, para que a maldição que pesava sobre o povo fosse retirada. O homem, tal como ele era aqui na terra, mostrava-se, pela rejeição do testemunho divino do Salvador, incapaz de receber a bênção do alto. Por isso tinha de ser remido. O seu pecado devia de ser expiado, retirado, e ele mesmo tratado de acordo com a verdade do seu estado e o caráter de Deus, que não poderia renegar-se a si próprio. Assim, Cristo tomou o lugar do homem graça. Era preciso que o Filho do homem fosse levantado, fosse rejeitado na terra pelo homem, cumprindo assim a expiação perante o Deus de justiça. Numa palavra, Cristo vem com pleno conhecimento do que era o céu e a glória divina, e para que o homem dela pudesse participar, era preciso que o Filho do homem passasse pelo vale da sombra da morte, tomando um lugar expiatório fora da terra. Note-se aqui o profundo e glorioso caráter do que Jesus trazia consigo, isto é, da revelação que Jesus fazia. Sobre a cruz, Cristo não está na terra, está levantado da terra, rejeitado ignominiosamente pelo homem, mas, ao mesmo tempo, por esta obra, Jesus é apresentado como uma vítima oferecida a Deus sobre o altar. A cruz é a separação absoluta entre o homem na terra e Deus é o ponto de encontro da fé com o Senhor, porque ali se revela imediatamente a verdade da condição do homem e o amor que a essa condição dá remédio. Assim, quando alguém, indo do campo, se aproxima do lugar santo, a primeira coisa que encontrava a seguir a porta do átrio interior era o altar. O altar apresentava-se a todo aquele que deixava o mundo exterior para entrar nos átrios de Deus. Cristo, levantado da terra, atrai a si todos os homens. Mas, em face do estado de alienação e de culpabilidade em que o homem se encontrava, foi preciso que o Filho do homem fosse levantado da terra, a fim de que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Este mesmo fato glorioso
apresentava-se também sobre um outro aspecto. Deus tinha de tal maneira amado o mundo que tinha dado o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê tivesse a vida eterna. Sobre o ponto de vista moral, vê-se na cruz a necessidade da morte do Filho do homem e vê-se o dom inefável do Filho de Deus. Estas duas verdades reúnem-se num fim comum, que é o dom da vida eterna a todo crente. Ora, se o dom da vida eterna era destinado a todo crente, era porque se tratava do homem, de Deus e do céu, e se saía das promessas feitas aos judeus e dos caminhos de Deus a respeito deles, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas a salvação só se obtém pela fé, e aquele que crê na vinda do Filho, que agora põe tudo à prova, não será condenado. O seu estado é decidido por meio desta prova. Aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pela sua atitude mostra qual é o seu estado. E eis o que Deus lança sobre aqueles para cujo meio Cristo veio. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Poderia haver tema de condenação mais justo? Não é o que o homem não pudesse encontrar o perdão, mas preferia as trevas para poder continuar no pecado. O resto do capítulo 3 apresenta-nos o contraste das posições de João e de Cristo. Ambos estão em cena. O fiel amigo do esposo, não vivendo senão para lhe agradar Jesus. O outro, o esposo, a quem tudo pertence, ou seja, Jesus. Em si próprio, o homem da terra, por mais que fosse o dom recebido do alto. O outro, Jesus, ele próprio do alto e acima de todas as coisas. A esposa pertencia a Jesus. O amigo do esposo, este estava muito contente por ouvir a sua voz. O amigo era João. Nada de mais belo do que essa expressão de João Batista, inspirada pela presença do Senhor. Ele estava bastante perto do Senhor para estar contente e alegre por Jesus ter todo o poder. E é sempre assim com todo aquele que está ao pé de Jesus. Quanto ao seu testemunho, João prestava-o em relação às coisas terrestres. Fora enviado para esse fim. Aquele que vinha do alto estava acima de todos e dava testemunho daquilo que estava lá em cima, do que ele tinha visto e ouvido. Mas ninguém recebia o seu testemunho. O homem não era do céu. Sem a graça, nós apenas poderemos crer segundo os nossos próprios pensamentos. Jesus, embora falando como homem sobre a terra, proferia as palavras de Deus, e recebendo o seu testemunho, aquele que nele crê, põe o seu selo na verdade do próprio Deus, porque o Espírito não é dado por medida. Considerando Jesus como testemunha, o seu testemunho era o testemunho do próprio Deus, e as suas palavras, as palavras de Deus. Preciosa verdade. Além disto, Jesus era o Filho. A questão apresentada aqui, naturalmente, onde acaba o testemunho de João e onde começa o do evangelista, presumo que os dois últimos versos são do evangelista neste capítulo. O Pai amava Jesus e tinha posto todas as coisas nas suas mãos. Temos aqui um outro título glorioso de Cristo e um outro aspecto da sua glória. E as características e as consequências para o homem eram eternas. Não era o socorro todo-poderoso dado aos peregrinos, nem a fidelidade às promessas, de maneira que o seu povo se pudesse confiar a ele, a Jesus. Era o dom supremo da vida feito pelo Filho de Deus. Tudo estava encerrado no seguinte: quem crê no Filho tem a vida. Mas o que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida.
permanece, portanto, na sua culpabilidade e a ira de Deus sobre ele permanece. Tudo isso é uma espécie de introdução. O ministério propriamente dito do Senhor vem depois, porque João ainda não tinha sido encarcerado, conforme o versículo 24, e não é senão depois deste acontecimento que Jesus começa o seu testemunho público. O capítulo que acabamos de estudar explica qual era o ministério do Senhor, o caráter em que ele vinha, a sua posição, a glória da sua pessoa, a natureza do testemunho que ele prestava, a posição do homem em relação com as coisas de que ele falava. Começa pelos judeus, objetos já das promessas de Deus, segundo a carne, o Filho do Reino, e passa para o novo nascimento, para a cruz e para o amor de Deus, para os seus direitos, como vindo ao mundo, para a suprema dignidade da sua própria pessoa. Passa ao seu testemunho propriamente divino, a sua relação com o Pai, que o tinha por objeto do seu amor e tinha posto todas as coisas nas suas mãos. Ele era a fiel testemunha e das coisas celestes. Isto é visto no versículo 13. Mas era também o próprio Filho vindo da parte do Pai. Tudo para o homem se ligava à fé nele. O Senhor sai do judaísmo, mostrando o testemunho dos profetas, e traz do céu o testemunho direto de Deus e da glória, mostrando o único fundamento pelo qual nós podemos nele participar. Judeus ou gentios devem ser nascidos de novo, e as coisas celestes podem somente ser introduzidas pela cruz, esta prova maravilhosa do amor de Deus para com o mundo. João cede o lugar ao Senhor, fazendo sobressair, não num testemunho público em Israel, mas num testemunho prestado aos seus discípulos, a verdadeira glória da pessoa de Jesus e da sua obra neste mundo. Note-se aqui que o Senhor, não escondendo o caráter do seu testemunho, o que Jesus não podia fazer, versículos 11 a 13, fala da necessidade da sua morte e do amor de Deus. João fala da glória da pessoa de Cristo. Jesus exalta o seu Pai, suportando a necessidade que lhe impunha a condição de homem. Se o Senhor queria colocá-lo numa nova revelação com Deus. Deus, diz Jesus, amou de tal maneira. João exalta Jesus. Tudo é perfeito e tudo está no seu devido lugar. O testemunho de João acerca de Jesus compreende duas partes: a supremacia do Senhor, o seu testemunho, o que lemos nos versículos 35 e 36, e a vida eterna da parte de Deus, em contraste com a ira, que é a porção do incrédulo. E isto é uma nova revelação, o plano de Deus pondo todas as coisas na mão de Cristo, e este, sendo ele próprio a vida eterna descida do céu, é o testemunho de João, o evangelista. A esposa terrestre pertence a Cristo, mas ele nunca a tomou para si. E João fala dos direitos do Senhor, direitos que para nós serão realizados num melhor país e sob um céu mais belo que estes que o mundo nos pode oferecer. Repito, a ideia geral de esposo e de esposa, mas atingimos neste momento o novo terreno de uma nova natureza, a cruz e o mundo, e o amor de Deus pelo mundo.